Ser ou não ser, eis a questão. Essa é talvez a pergunta mais famosa do mundo. Uma pergunta que, no fundo, todo mundo já se fez em um momento de dúvida, de tristeza ou de puro desespero. Mas, e se eu te dissesse que o homem, por trás dessa frase, não era um filósofo de barba branca, mas sim um jovem príncipe com o coração partido e uma sede de vingança que estava prestes a destruir um reino inteiro? A história dele é sobre essa questão, mas é sobre muito mais. É sobre escândalos, segredos de família e amores proibidos. Para entendê-lo de verdade, primeiro me responda: você já se sentiu deslocado na sua própria casa? Já olhou para a sua família e pensou: quem são essas pessoas? Se a resposta for sim, então prepare-se para conhecer o jovem Hamlet. A história dele começa com uma morte, um casamento apressado e uma fofoca tão escandalosa que abalou a Dinamarca inteira. Imagine a cena. Um príncipe, jovem, inteligente e popular, talvez um pouco melancólico demais para o gosto de alguns. Mas quem não é, certo? Esse é o nosso protagonista, Hamlet. Ele estava vivendo sua vida, estudando fora, quando recebe a notícia que destrói seu mundo. Seu pai, o rei, o poderoso e amado rei Hamlet, está morto. Um choque, uma tragédia. O reino todo de luto. Mas aqui é onde a história começa a ficar esquisita. Antes mesmo que as lágrimas de Hamlet secassem, sua mãe, a rainha Gertrudes, faz um anúncio bombástico. Ela vai se casar de novo. E com quem? Com ninguém menos que Cláudio, o irmão do falecido rei, o tio de Hamlet. Vocês conseguem imaginar o escândalo, a corte inteira cochichando pelos cantos. Passar do luto para a lua de mel em questão de semanas, com o próprio cunhado? Isso não é só rápido, é suspeito. Hamlet volta para casa e encontra um cenário de pesadelo. O castelo, que deveria ser um lugar de luto, agora é palco de festas de casamento. E o pior de tudo é ver sua mãe nos braços do seu tio, agora seu padrasto, ambos usando a coroa que pertencia ao seu pai. Como alguém supera isso? Como você olha nos olhos da sua mãe e do seu tio e não sente o estômago revirar? Hamlet estava quebrado, afundado em uma tristeza tão profunda que o mundo parecia um jardim de ervas daninhas. E no meio de todo esse drama havia um raio de luz na vida de Hamlet, a doce e linda Ofélia. Ah, Ofélia! Ela era filha de Polônio, o conselheiro do rei, um homem pomposo e, sejamos honestos, um tanto bajulador. Hamlet e Ofélia estavam apaixonados. Cartas de amor secretas, olhares trocados nos corredores, promessas sussurradas sob a luz da lua. Era aquele primeiro amor puro, intenso, que te faz acreditar que nada no mundo pode dar errado. Mas será que esse amor poderia sobreviver ao tsunami de tragédias que estava por vir? A essa altura, você deve estar pensando que a história já é um novelão, certo? Pois segurem-se, porque ela está prestes a se tornar uma história de fantasmas. Isso mesmo. Numa noite gelada, nos muros do castelo, os guardas veem algo que gela seus ossos. Um fantasma. E não era um fantasma qualquer, era a imagem exata do falecido rei Hamlet. Quando Hamlet fica sabendo disso, ele precisa ver com os próprios olhos. E lá, no silêncio assustador da meia-noite, o fantasma de seu pai aparece para ele e conta uma história de arrepiar. Uma história que muda tudo. A morte do rei não foi um acidente, foi assassinato. E o assassino? O homem que agora se sentava no trono e dormia na cama de sua mãe. Cláudio, o próprio irmão, o envenenou enquanto ele dormia em seu jardim. Vocês conseguem processar essa informação? Seu pai foi assassinado pelo seu tio, que então se casou com sua mãe para roubar a coroa. O fantasma exige vingança, e Hamlet, nosso príncipe melancólico, agora tem um propósito terrível: vingar a morte de seu pai. Mas como? Como um jovem príncipe pode acusar um rei poderoso sem nenhuma prova além da palavra de um fantasma? É aqui que a mente brilhante e torturada de Hamlet entra em ação.
Ele bola um plano arriscado, talvez genial, talvez completamente insano. Ele vai fingir que enlouqueceu. Isso mesmo, ele vai se passar por louco para poder observar o rei de perto, para encontrar uma prova de sua culpa, sem que ninguém suspeite de suas verdadeiras intenções. E a primeira vítima de sua loucura é o seu amor, Ofélia. Imaginem a cena. Ele invade o quarto dela, desgrenhado, pálido, olhando para ela com uma intensidade que a aterroriza, sem dizer uma palavra. Ele a agarra, a estuda e depois vai embora, deixando a pobre garota em pânico. Por que ele fez isso? Para que sua loucura parecesse real, ou para afastá-la, para protegê-la da escuridão que estava prestes a consumir a todos. O coração dela, claro, fica em pedaços. E o pai dela, Polônio, imediatamente conclui: ele enlouqueceu de amor por minha filha. Mal sabia ele. Enquanto Hamlet mergulha em seu papel, a corte vira um circo. Ninguém entende o que se passa com o príncipe. O rei Cláudio, sentindo o perigo, começa a espioná-lo. Ele chama 2 amigos de infância de Hamlet para tentar descobrir o que há de errado. Mas Hamlet é mais esperto. Ele sabe que eles são espiões e brinca com eles, respondendo com enigmas e sarcasmo, deixando todos ainda mais confusos. A tensão no castelo é palpável. De um lado, um rei culpado, paranoico. Do outro, um príncipe fingindo ser louco, mas com a mente mais afiada do que nunca. E no meio, todos os outros, peões nesse jogo mortal de xadrez. Mas como provar um assassinato? Hamlet tem uma ideia brilhante. Um grupo de atores chega ao castelo e ele escreve algumas cenas extras para uma peça. Cenas que recriam, em detalhes chocantes, o assassinato de seu pai. Ele chama a peça de A Ratoeira, porque, como ele diz, a peça é a coisa em que vou capturar a consciência do rei. A noite da peça chega. A corte inteira está reunida. O rei Cláudio, a rainha Gertrudes, todos assistindo. A peça começa e a cena do assassinato se desenrola no palco. Um ator derrama veneno no ouvido de um rei adormecido. Hamlet não tira os olhos de Cláudio. E então, acontece. Cláudio se levanta de repente pálido como um fantasma. Ele grita: "Luzes! Deem-me luzes!" e foge do salão aterrorizado. Bingo! A reação dele foi uma confissão. Hamlet agora tinha sua prova. Agora que a verdade está exposta, você acha que as coisas vão se resolver? Ah, meus caros, é aqui que a tragédia realmente começa. Hamlet tem a chance de matar Cláudio enquanto ele está rezando. Mas ele hesita. Ele pensa: se eu matá-lo enquanto ele reza, sua alma irá para o céu. E que tipo de vingança é essa? Ele decide esperar. Foi um ato de misericórdia ou o maior erro de sua vida? Logo depois ele vai confrontar sua mãe. A conversa é intensa, explosiva. Ele a acusa, joga em seu rosto a traição. Durante a discussão, Hamlet ouve um barulho atrás da cortina. Pensando que é o rei, ele age por impulso. Ele puxa sua espada e a enfia através do tecido. Mas não era o rei. Era o pobre e bisbilhoteiro Polônio, pai de Ofélia. A primeira morte. E foi pelas mãos do nosso herói. A partir daqui, não há mais volta. O sangue chama por mais sangue. A notícia da morte de seu pai, somada ao abandono de Hamlet, é demais para a frágil Ofélia. Sua mente se parte. Ela começa a vagar pelo castelo, cantando canções sobre amor e morte. A garota que um dia foi o símbolo da pureza, agora é uma sombra de si mesma. E sua tragédia não termina aí. Pouco tempo depois, ela é encontrada afogada no rio. Foi um acidente? Ela se matou de tristeza? Ninguém sabe ao certo, mas uma coisa é clara: o amor deles estava amaldiçoado. Enquanto isso, Laertes, o irmão de Ofélia, volta da França. Ele está furioso. Ele quer vingança. E o rei Cláudio, mestre da manipulação, vê a oportunidade perfeita. Ele propõe um plano diabólico a Laertes, um duelo de esgrima amigável entre ele e Hamlet. Mas a espada de Laertes estaria envenenada.
Um único arranhão seria fatal. E como plano B, Cláudio prepararia uma taça de vinho envenenada. O dia do duelo chega. O destino de todos está selado. A luta começa. No meio do combate, a rainha Gertrudes, sem saber do veneno, brinda a sorte de seu filho e bebe da taça fatal. A primeira peça de dominó a cair. A luta continua. E Laertes consegue ferir Hamlet com a espada envenenada. O veneno começa a correr pelas veias de nosso príncipe, mas em uma troca de espadas, Hamlet acaba pegando a arma envenenada e fere Laertes também. Ambos estão condenados. Em seus últimos momentos, Laertes confessa tudo. O rei é o culpado. Ele grita. É nesse momento que a rainha cai, morta. Hamlet, com suas últimas forças, finalmente cumpre sua vingança. Ele força Cláudio a beber o resto do vinho envenenado e o apunhala com a espada fatal. O rei assassino finalmente paga por seus crimes. O salão real se transforma em um mausoléu. Laertes morre, depois de trocar perdão com Hamlet. E, por fim, nosso príncipe. Hamlet, o jovem que carregou o peso do mundo em seus ombros, que amou, que sofreu, que questionou tudo, cai morto. Sua última frase: o resto é silêncio. E assim, a fofoca se transforma em lenda. Uma história sobre como o amor pode ser destruído, como a dor pode levar à loucura e como a busca por vingança pode consumir tudo e todos ao seu redor. E aí, que história, hein? Uma tragédia que começou com um segredo e terminou em um banho de sangue. Se você ficou tão chocado e envolvido com essa fofoca da realeza quanto eu, não se esqueça de deixar o seu curtir aqui embaixo para eu saber que você gostou. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma das próximas histórias cheias de drama, romance e intriga que vamos desvendar juntos. Compartilhe este vídeo com aquele seu amigo que adora uma boa fofoca histórica e, o mais importante, acione o sininho de notificações, porque assim você será o primeiro a saber quando a próxima tragédia familiar vier à tona. Obrigado por assistir e até a próxima.